Oi pessoal, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre ângulos e triângulos. Primeira coisa é... Bom, a gente vai tentar resolver esse exercício, mas eu vou dar um pouco de conteúdo antes que a gente consiga resolver. Mas o exercício é esse aqui. Tem 3 triângulos nessa figura e é sabido que isso aqui é uma linha reta. A pergunta é qual que é a soma dos ângulos que eu marquei. E a gente não deu nenhuma especificação sobre esses triângulos, não são triângulos específicos, enfim, não sabemos os ângulos deles, mas a gente quer essa soma. Então, duas coisas que a gente tem que aprender antes de resolver esse problema são, por exemplo, quanto que é o ângulo? Duas coisas. Quanto que é um ângulo de meia volta? E qual que é a soma dos ângulos em um triângulo? Isso são valores fixados e já vou explicar. Um ângulo, ele mede o quão pontudo é um encontro de segmentos. Se for muito pontudo, né, for bem fininho, esse ângulo é bem pequeno, bem pequenininho. E se você for aumentando, né, o ângulo, aumentando assim, o ângulo vai aumentar. Então aqui é o menor de todos, aqui tem um ângulo médio, aqui tem um ângulo maior dentre esses que estão aqui. Mas você pode ir aumentando mais, né, até, por exemplo, chegar a ser um ângulo que dá meia volta. Então, isso aqui, para esse ângulo, a gente dá um valor específico que a gente vai determinar, poderia ser qualquer outro valor, mas decidiu-se que isso aqui vale 180 graus. Então, por exemplo, se eu estou virada para cá e pedem para eu dar uma volta de 180 graus, eu vou fazer assim. Eu virei, dei meia volta. Se me pedissem para dar uma volta de 360 graus, eu teria que fazer isso. Eu voltei para o mesmo lugar. Ou seja, dar meia volta é 180 graus. Mas se eu quisesse voltar, eu estou desse ponto, eu vou dar a volta completa, é 360 graus. É o dobro. Ok, eu vou dar meia volta, depois mais meia volta. E é sabido também a soma dos ângulos de qualquer triângulo. Esse valor é um valor fixo, ele independe do triângulo que a gente está trabalhando. O valor vai ser sempre 180 graus, que é o mesmo valor de dar meia volta. Agora, eu vou dar explicação para isso, beleza? Qual é a explicação? Pega um triângulo qualquer. Nenhuma escolha mágica para ele, tá? E aqui a gente vai chamar os ângulos de alfa, beta e gama. E a gente quer saber quanto é que é alfa mais beta mais gama. E a gente vai provar que isso é 180 graus. O que a gente faz? Escolhe qualquer um dos lados e traça uma reta paralela a esse lado que passa pelo vértice oposto. Então faz algo assim, ó. Paralelo. Então, algo que é imposto pelos céus, ou seja lá o que você acredita, quando você tem retas paralelas, você encontra alguns ângulos iguais. Então, por exemplo, essas duas retas paralelas, cortadas por essa reta, que a gente vai chamar de transversal, que está cortando as duas retas paralelas, ela vai fazer o mesmo ângulo nas duas retas. Então, esse aqui é alfa, aqui também é alfa. E a mesma coisa vai acontecer para essa reta aqui. Essa reta aqui corta as duas retas paralelas no mesmo ângulo, beta. Então, isso aqui é beta, aqui é beta também. Então, repara aqui que a gente obteve alfa, gama e beta completando uma mesma meia volta. Então a gente consegue descobrir que alfa mais gama mais beta é 180. Os ângulos são somáveis dessa forma, certo?
Se eu pego esse ângulo e depois somo com outro ângulo, o ângulo resultante vai ser a soma desses dois ângulos. Então, conclusão, duas coisas muito importantes que a gente leva daqui. Meia volta é 180 graus e a soma dos ângulos de um triângulo também é 180 graus. E tudo eu vou colocar esse graus em cima, ok? Então, eu vou voltar para o nosso exercício. Agora que você sabe essas duas informações, você é capaz de resolver esse problema. Então, dá uma pausa aí, pensa um pouquinho como resolver, mas eu vou resolvendo, e se você não conseguiu, só continuar o vídeo. Repara que aqui a gente tem 3 triângulos. E a gente sabe para cada um deles qual seria a soma. A gente sabe que a soma dos ângulos de cada triângulo sozinho seria 180 graus. Mas tem uma questão aqui que alguns dos ângulos não estão aparecendo, certo? Que são esses aqui, que eu vou completar com uma outra cor. Se eu quisesse a soma de todos os ângulos marcados, junto com esses ângulos que eu acabei de marcar, agora, artificialmente, se eu somasse todos, eu posso considerar que isso é a soma dos ângulos do primeiro, dos ângulos do segundo e dos ângulos do terceiro triângulo. Então, junto com esses ângulos artificiais que eu criei, a soma teria que ser 3 vezes 180. Que dá 540. Deveria dar 540 se tivessem esses 3 ângulos que eu botei a mais. Mas eles não estão aqui, então eu tenho que lembrar de retirar o valor. E o valor desses ângulos que estão sendo levados em conta na soma, eles estão contribuindo com quanto? A soma deles vai dar uma meia volta, que nem aqui. Então, na verdade, eu estou considerando 180 graus a mais do que eu deveria. Então, eu vou ter que tirar 180 graus aqui. E aí, o valor que eu vou obter é 360 graus. Então, o valor da soma dos ângulos originalmente marcados é 360 graus.